bem-vinda. Olha, nem conseguimos falar. Eu costumo dar sempre assim uns Obrigada. 5 minutinhos para falar com a pessoa convidada, mas houve aqui, as tecnologias não estavam a colaborar e nem conseguimos dizer nada uma à outra, a não ser um olá muito rápido. Portanto, olha, bem-vinda e obrigada Obrigada. por teres aceito o convite e por estares aqui. Obrigada eu por me teres feito o convite, não é? É sempre uma coisa nova, não é? Que eu uso muito o Instagram, mas diretos não faço, não costumo fazer. Por isso é sempre algum desafio, alguma coisa diferente. Boa, fico contente por teres aceito e por estares aqui, obviamente. E vamos dando início à gravação. Eu digo sempre a mesma coisa, mas é para relembrar as pessoas. O direto vai ficar disponível no Instagram, no feed do Instagram, no YouTube e no Spotify. Portanto, quem não tiver a oportunidade de ficar até ao fim do direto e depois quiser continuar a ver, pode sempre ver tanto aqui no Instagram como no YouTube como no Spotify. E portanto, vamos dando início, as pessoas vão se juntando. Novamente, quem não conseguir estar, depois pode sempre assistir à gravação. Sofia, então, hoje vamos falar de algo que faz jus também ao nome deste novo podcast, que é a Vida Próspera. Uhum. Um, e olha, vou-te já dizer, eu costumo, agora para este podcast, eu propus-me a fazer assim uma pequena preparação, mas hoje não fiz preparação nenhuma, não tive a oportunidade com sessões, com follow-ups, entretanto não tive a oportunidade de fazer assim aqui nenhuma preparação, mas também estamos em casa, não é? Já temos aqui uma relação de alguma proximidade que já nos permite ter Exato. também aqui este à vontade. Mas o que é que eu te queria começar por perguntar? Obviamente que prosperidade tem uma definição, como todas as palavras que estão no dicionário português têm uma definição, mas eu quero saber o que é que para ti significa prosperidade e mais do que isso, o que é que para ti significa ser próspera? Então, assim, e no pelo dicionário, claro que prosperidade vai para a parte da abundância, muito à parte monetária também, etc. Mas eu acho que é muito mais que isso. Acho que uma pessoa que se considere próspera é uma pessoa que se sente bem consigo mesma, não é? E aí conseguir prosperar, não é? Nós, quando estamos bem connosco, é conseguirmos prosperar e ser mais. E acho que tem muito a ver com isso, pelo menos é a minha perspectiva. Alguém Uhum, próspero é alguém que está bem, e quando eu digo bem, não é só financeiramente, não é só a nível económico ou status, não. É bem consigo, com a sua parte interna, com aquilo que sente, com as suas emoções. Isso é ser próspero, porque quando nós estamos bem, isso transmite. uhum, Isso uhum, vê-se. E quando nós estamos bem connosco, estamos bem nas outras áreas também, seja a nível profissional, etc. Umas coisas levam às outras, por isso acho que essa definição de prosperidade vai muito por aí. Quando nós uhum, temos uma vida próspera, é uma vida cheia, por assim dizer, não é? Uma vida repleta. E repleta de quê? Repleta daquilo que nos faz sentir bem. uhum, E se nós estamos bem connosco próprios, estamos mais abertos, às coisas boas. E uhum, também temos um olhar diferente perante as coisas, não é? Eu acho. uhum, uhum. E o que é que a ti especificamente te faz sentir bem e te liga a esse teu próprio conceito de prosperidade, de seres próspero, de viveres a tua própria vida próspera? É assim, eu não vou mentir, a minha vida profissional faz muito parte da minha prosperidade, ok? Mas isto, porquê? Porque eu tenho que me sentir bem a fazer aquilo que gosto para eu estar bem, ok? Uhum, Isso nota-se. Eu se estiver mal no trabalho, eu fico mal para o mundo, ok? Mas claro que a vida próspera é muito mais que isso. É o trabalho, é ter um trabalho que eu gosto, isso para mim é muito importante, mas acima de tudo também ter as pessoas que são minhas, por assim dizer, que eu tomo como minhas, desde família e amigos, que me ajudam nesta parte da prosperidade. Porque nos dias menos bons é eles que nós recolhemos. Ou seja, quando nós nos sentimos menos prósperos, por assim dizer, é essas pessoas que recolhemos. Por isso, para mim, quando eu digo que posso ter uma vida próspera, é porque eu estou a nível profissional. Ainda não estou onde eu quero, mas estou a caminhar para onde eu quero. Um, e ao mesmo tempo sei que tenho um bom apoio, também a parte de estar bem comigo mesma, que também, não é? Tem sido sempre um processo. Acho que nós estamos bem connosco, é um processo, nunca estamos 100% bem, ou há dias que estamos muito bem, mas há dias que estamos muito mal. uhum. E aceitar isso ajuda a todo o resto, ajuda também nessa parte da tal prosperidade que tu dizes. Acho que uma coisa tem a ver com a outra, o Uhum, sentirmos bem connosco. uhum. Quando tu dizes aceitar Uhum. em que medida e há algo que tu queiras partilhar que tu fazes para que essa aceitação, que
no fundo acaba por ser uma integração, não é? Porque como tu Ah, disseste, e eu partilho dessa opinião, a vida tem altos e tem baixos, faz parte, né? É cíclica também, por natureza, uhum, portanto, acaba por ter aqui esta componente que não é uma linha reta, né? exato. Mas uma coisa é nós dizermos, não é? Ai, vamos aceitar aquilo que vai surgindo, vamos aceitar aquilo que a vida nos traz, tudo certo, perfeito. Eu adoro um bom pensamento positivo, eu adoro. Mas depois, na prática, aqui, o que é que tu, na tua realidade específica, que possas partilhar, fazes, Uhum, dentro ou fora de ti, que te permite manter nesse teu ponto de equilíbrio, que é diferente de pessoa para pessoa, porque como tu claro. partilhaste, pelo que eu entendi, a parte profissional tem aqui um grande peso, vamos lhe chamar assim, mas depois também tem Uhum. aqui esta componente das pessoas que são tuas, entre aspas, e o teu equilíbrio dá-se aí, não é? Obviamente dá-se dentro de ti, mas aquilo que está fora acaba por te equilibrar Por me aqui ajudar. muito nestes dois, acabas por te equilibrar muito nestes dois pilares. Mas fora isso, o que é que tu possas partilhar aqui Uhum. que tu fazes dentro ou fora de ti, como eu ia dizer, que te ajuda a manter-te neste centro que é teu e que é único, obviamente, para cada pessoa? É assim, eu quando eu disse aceitar, porque nós temos de ter percepção que a positividade é fantástica, ter pensamentos positivos, ótimo, quem me dera ter todos os dias, mas há dias que nós não estamos bem. Claro. Nós acordamos com os pés de fora, que o trabalho não corre, que a vida pessoal não corre, que alguma coisa não corre. E o aceitar as emoções negativas, ou seja, eu posso me sentir frustrada, eu posso sentir que hoje não estou no meu melhor e está tudo bem. Porque Acolher isso, não é? exatamente, isso, esse é um trabalho que eu tenho feito comigo mesmo, ok? Uhum, Que é um trabalho que não é assim, era ótimo, uhum, e às vezes a gente também se perde nessa busca pelo tal equilíbrio, mas é aceitar muito, aceitar as emoções que não são positivas, ou que não são tão positivas, por assim dizer, aceitá-las como nossas, nós permitirmos-nos a sentir isso, um, e depois do género, ok, eu hoje estou assim, não quer dizer que eu vá ficar assim, é esta parte do aceitar. Não é só pensar, eu não devo ficar, eu devo estar feliz com a vida. uhum, Seria ótimo, devemos estar todos. Mas a verdade é que aceitar que nem sempre estamos felizes com a vida, e que isso passa. São fases, isso uhum, passa. uhum, Eu trabalho muito isto como, como, como enfermeira a nível da parte da imagem, da estética, etc. Nota-se muito a influência que a própria imagem tem na nossa aceitação. uhum, E isto eu tenho trabalhado em mim e depois também com a minha parte profissional, por isso é que eu digo que gosto muito do que faço, nota-se uma grande diferença. Quando nós aceitamos, por exemplo, a nossa imagem, aceitamos quem nós somos, ou seja, o que é que os outros veem de nós, começamos a aceitar também a nós próprios. E a nível de emoções, acaba por ajudar também. Isto é todo um trabalho, não é? Não só de imagem, mas da parte de psicologia também, que eu acho fantástico. E para mim, o aceitar não é, ok, isto correu mal, vamos aceitar o que o universo tem para dar. Sim, isso é ótimo, vamos aceitar o que o universo tem para dar. Mas vamos aceitar primeiro aquilo que o universo nos faz sentir. uhum, uhum. E acho Sim, que isso faz a diferença. eu percebi o que tu disseste logo quando tu o disseste, mas aqui o objetivo, para além de eu estar a ter uma conversa contigo e de em cada conversa que vou tendo no podcast conhecer um bocadinho mais a pessoa, que também tem obviamente esse interesse, estamos aqui a partilhar, por isso é que também estamos em direto, para Uhum. que pessoas que estão aqui possam fazer perguntas, se assim sentirem, ou até deixar Claro, comentários depois nas gravações. E então eu tenho sempre muito presente que nós estamos aqui, mas não estamos sozinhas, há pessoas que nos estão a ouvir. E tenho sempre este pensamento de ver as coisas em várias perspectivas. E, e quando nós trazemos aqui temas que trazem, que podem mexer com outras pessoas, nomeadamente esta questão da nós temos que aceitar, e sim, eu percebi o que tu disseste, obviamente, mas quis tocar aqui nesse tema para trazer aquilo que é óbvio, mas que também precisa de ser constatado, que é eu aceito aquilo que eu estou, por aquilo que eu estou a passar, mas mais do que isso, eu vou aceitar a emoção que me está a percorrer e agora quero-te fazer uma pergunta que é, tu sentes que compreender o que se passa contigo? Porque às vezes quando nós saltamos logo para, ok, tá pronto, vamos seguir, vida que segue, não é, fazemos aquele trabalho não de, há mas um o que é que trabalho. isto está a sinalizar? O que é que este acontecimento, o que é que esta emoção me está a tentar mostrar de mim mesma para que eu nesse processo de acolher e eventualmente aceitar, ou então Claro. decidir que não, que quero tomar um caminho diferente daquilo que tenho feito até então.
sempre acolhendo e aceitando tudo, não é? Esta dualidade também da qual fazemos parte, mas tu sentes que compreender algumas origens, à medida que é possível, obviamente, sentes que isso te faz aceitar e acolher melhor cada parte tua, seja a luz, seja a sombra? É claro que não é tão fácil quanto isso, não é? Existe aqui todo um processo. Por exemplo, eu vou dar um exemplo mais concreto, se calhar é mais fácil. Eu tenho ansiedade, tenho crise de ansiedade, que às vezes, por norma, eu consigo perceber quais são os gatilhos. Quando estou mais estressada, quando estou mais nervosa, e consigo controlar. Mas já chegou e a acontecer eu ter crise de ansiedade em pleno trabalho e eu não perceber o porquê, não perceber a causa, e isso ainda me deixar mais ansiosa, ou seja, escalar, porque Uhum, tem que haver um tempo de compreensão. Não foi naquele dia, ou seja, eu tive que matutar sobre o assunto, falar sobre o assunto, escrever sobre o assunto uhum, para conseguir chegar à origem do problema. E depois aí eu compreendi e percebi o porquê que aquilo me estava a deixar ansiosa. uhum. Ou seja, não é vamos só aceitar, estou ansiosa, vou aceitar, não. Eu pessoalmente, isto depois cada um tem a sua Claro, forma de lidar. obviamente. Sim, sim, sim. Eu preciso perceber o porquê das coisas e o porquê de eu me estar a sentir assim, e é um processo, claro que fazendo terapia, falando com outras pessoas, às vezes também ajuda a nós nos conectarmos, não é? A nós Uhum, percebermos a partilha de experiências, uhum, faz com que a gente também se vá reconhecendo um pouco mais. Nós não uhum, somos, é como tu disseste, é a luz e a sombra, e às vezes aceitar as nossas sombras é assim mais difícil, não é? E há aquela coisa de que tens as sombras e não és boa pessoa. Não, todos nós uhum, temos luz e todos nós temos sombras. uhum, Isso não define se somos boas ou más pessoas. O que nos define é conforme a gente lida com elas e não uhum, nos deixar apoderar por elas. E isso eu noto muito nas minhas crises de ansiedade, é o que me tem ajudado mais, ok, eu sei que tenho isto, e eu sei que isto também vai passar, esse também é um pensamento que me ajuda bastante, eu saber que aquilo vai passar, mas depois compreender, isso não me faz de mim melhor ou pior, mais fraco ou mais forte. Não, faz parte de mim, ok? uhum, uhum. É um processo. E quem diz nas crises de ansiedade dizem outras situações. Quando nos sentimos mais frustradas, perceber o porquê daquela frustração, se calhar não aparece naquele dia, não vai É aparecer isso. naquele Sim, sim. momento, vai ser um processo. Isso também tem a ver com a própria maturidade para o que leva a uma consequência, não é? Uhum, A Sofia de agora não é a Sofia, se calhar, de há uns anos atrás, que não tinha este poder de vamos tentar perceber, o tentar perceber como a gente se sente. Um, e o que é que nos faz sentir aquilo? A origem, acho que é meio caminho andado para a tal aceitação. E a uhum, aceitação, depois isto é tipo uma bola, não é? Aceitação, depois a aceitação vai ajudar a que, ou melhor, a gente perceber a origem, vai conseguir trabalhar na parte da aceitação, vai estarmos melhor connosco e daí depois a tal prosperidade. Mas isto uhum. é tudo um processo, É não é? todo um caminho, sim, e depois cada pessoa tem a sua Tem a própria sua. história e cada história é única, e como eu digo sempre, cada história deve ser avaliada e vista com a dignidade que merece e com a especificidade que Exatamente. merece. Nós estamos aqui a falar em traços gerais, obviamente, certamente, até do exemplo que deste e pegando nele, a questão da ansiedade. Normalmente não há só uma origem. Eu costumo Exatamente. dizer nos acompanhamentos que é, imagina, isto é ansiedade. Tu tens aqui vários fios ligados a ela, várias raízes, várias origens. Uma pode ser um trauma de infância, outra pode ser um trauma da adolescência, outra pode Uhum. ser relação com a mãe, relação com o pai, ancestralidade, o que seja. E pode haver raízes que estejam mais ativas neste momento e que estejam a contribuir para que as Exato. crises, pegando no exemplo que deste, estejam mais exacerbadas. Não é que por tu compreenderes as raízes, à medida que elas vão surgindo, não necessariamente a ansiedade vai desaparecer, não é? Porque lá está, é como tu dizes, é todo um processo. Também há que medir expectativas, obviamente, né? Mas cada caso é único, volto a frisar, mas só para dizer que eu concordo com o que estás a dizer e de facto é importante nós permitirmos-nos não só irmos sentindo, irmos vivendo, irmos explorando aquilo que o nosso corpo nos vai comunicando. Porque esse é um Uhum. sinal, um sintoma, não é? E todos os vários sintomas que traz uma crise de ansiedade. Então, se o nosso corpo está a comunicar connosco,
ele tem memória, não nos podemos esquecer disso, não é? O trauma mora no corpo. Quando há uma situação traumática, seja ela mais ou menos traumática, a informação, ainda hoje falei disto, a informação, imagina, quando tu estás, por exemplo, numa situação em que vês os teus pais discutirem, exemplo. Aquilo é traumático para a criança, estamos a falar de criança, né? É traumático. A informação vai entrar pelos olhos, pelos ouvidos, se ela ouvir e se ela vir, né? E vai também o corpo entrar em tensão naquele momento. Sim, e depois o É, corpo decora como é que, o que é que ele fica precisa sentir. registado ali no físico. E mais poderíamos estar aqui a falar sobre isto. Isto é o resumo do resumo, não é? Então é muito importante que quando há uma manifestação física, perceber que é uma sinalização de alguma coisa. Exato. Que pode Exato. não estar muitas vezes relacionado até com este exemplo que eu dei, pode ser já um agravamento dos vários corpos, do corpo emocional, do corpo mental, por aí fora, mas é importante tu trazeres isso e esse exemplo que tu trouxeste, agradecer-te por ele, porque é muito generoso da tua parte também estás a partilhar isso e pode servir de exemplo, porque de facto a ansiedade é algo que está muito presente em muitas pessoas, infelizmente. Infelizmente, pronto, olha, é o que é, cada pessoa tem a sua própria história, não é? É sempre uma oportunidade para nós conseguirmos Mas ver. Diz, não, força, não, força. não querendo interromper, desculpa, Nada, mas eu força. também acho que a nossa sociedade, principalmente, cada vez está mais ansiosa, e também muito por não nos permitirmos sentir. Não Hum. sei se isso te faz sentido. Sim, sim. Que é do género, queremos controlar tanto, porque os sentimentos são coisas que não se controlam. Sentimos, ok? Nós controlamos é os nossos atos. Ele Perante vai surgir, o sentimento vai surgir, o vai pensamento vai surgir. nós Sim. controlamos é os nossos atos. E nós queremos, nós, no geral, queremos controlar tanto tudo, e principalmente tudo, e até mesmo o que sentimos, e como é que as coisas nos fazem sentir, que depois quando percebemos que as emoções e os sentimentos não têm controle, fora da nossa bolha de controle, sentimos ansiedade. Pelo menos, isto também do pouco que eu leio e etc, e também muito comigo, muito com o meu sentimento da ansiedade é muito isto, não é? Eu gosto de controlar, pronto, faz parte da minha personalidade, é algo que eu estou a aprender a, a deixar, não é? Mas também é muito por isso, tu disseste muito bem, cada vez mais há pessoas ansiosas, porque cada vez mais há pessoas que querem controlar até mesmo o que sentem as próprias emoções. E nós temos é que aceitar que elas estão lá, sim, elas existem. O máximo que nós podemos controlar é o como agimos perante essas emoções. Esta questão da ansiedade daria aqui, estaríamos aqui Sim, até sim. amanhã a falar, mas estaríamos aqui horas e horas a falar sobre isto. Eu acho que o que é importante é que cada pessoa possa honrar a sua própria individualidade, honrar a sua própria história e permitir-se também receber suporte. Nessa linha de pensamento do que tu estás a dizer do querer controlar, às vezes o que acontece é que, não, eu dou conta, eu vou fazer tudo, portanto, não Sim, preciso que ninguém me ajude. E depois chega a um ponto que já está tão exacerbado que não só precisa, como é urgente que alguém ajude aquela pessoa, sim. e não tem que ser dessa forma. Nós podemos receber suporte e está tudo bem com isso, podemos receber ajuda e está tudo bem com isso, também permitirmos que isso entre na nossa vida. Sofia, e nesta linha de pensamento, eu queria te perguntar, tu há bocado disseste, eu queria voltar aí porque acho que era importante, tu disseste que a parte do trabalho te contribui muito para este teu conceito de prosperidade, e eu queria te fazer duas perguntas, de que forma é que para a Uhum. tua própria vida próspera o trabalho contribui sem ser financeiramente, obviamente que isso Claro. já sabemos, né? Partimos do princípio, e de que forma é que com o teu trabalho tu sentes que contribuis para a prosperidade das outras pessoas? Já deste aqui uns toquezinhos, mas se quisesse explorar um bocadinho mais, Sim. eu gostaria de te ouvir. É assim, para mim o trabalho é muito importante porque Mas deixa-me só, desculpa interromper-te, podes partilhar o que é que fazes especificamente? Já disseste que és enfermeira, mas se sim, quiseres partilhar a área mais sim. específica para. Basicamente eu sou enfermeira, trabalho na parte da estética e na parte capilar. Desde tratamento a nível estéticos, limpezas de pele, microagulhamentos, massagens e na parte capilar de transplantes e tratamentos também na área capilar. Uhum. Um, e começou, o início da carreira começou na parte capilar de uma forma muito espontânea, não é? Ou seja, nunca foi nada muito pensado e mesmo na área estética
não foi algo que eu dissesse assim, eu vou ser enfermeira da área estética, não, foi algo que foi surgindo e está a ser trabalhado e eu estou-me a deixar levar e cada vez gosto mais do que faço, por isso é que eu digo que é algo que me preenche. Se calhar não porque nunca me impus a fazer nada, nunca disse eu vou ser enfermeira, não é? Como às vezes, vou para o hospital, vou ser enfermeira de pediatria ou assim. Não, basicamente eu fui para a área capilar, que na altura era onde tinha emprego, ponto, foi isto. Dentro da área capilar comecei nos transplantes, que não é uma área que eu gosto tanto, mas foi aí que tudo iniciou. E depois fui para a parte dos tratamentos capilares, que é a coisa que eu mais gosto de fazer. Um, Depois por alterações a nível da profissão, etc. E porque eu queria mais, eu queria fazer mais coisas, então comecei a tirar mais cursos, etc. E comecei-me a formar também na área estética. E por isso é que eu digo que o trabalho para mim é importante. Porquê? Porque houve um investimento da minha parte a nível pessoal, a nível de, não só monetário, mas também de pessoa, e porque foi algo que eu fui experimentando, E gostando construindo, não é? e construindo, exatamente. E daí ser também muito importante, ainda hoje estou constantemente a fazer formações, e porque é que eu acho que também pode ser sempre uma mais-valia. Pronto, tu sabes, não é? Porque já partilhamos gabinete. Um, Basicamente, quando eu faço um tratamento a alguém, aquele momento é daquela pessoa. E basicamente eu gosto de dizer que nós quase que somos como psicólogos, não é? Porque aquele momento é dali, nós estamos a prestar atenção àquela pessoa em questão, que vai-nos falar da vida, às vezes fala-nos dos problemas, ou seja, nós não estamos só a pôr uma pele bonita, é um momento da pessoa ser quem ela quiser e dizer Uhum. o que ela quiser, que não há julgamentos. Um, e há partilha, não é? Porque a pessoa está mais vezes a contar experiências da vida dela e que eu posso aconselhar, como ao contrário, não é? Eu posso estar a dizer qualquer coisa e a pessoa achar que pode acrescentar alguma coisa. Esta partilha de informação, e por isso é que eu gosto tanto de tratamentos, que existe muita partilha de informação a minha com os pacientes ou clientes, é algo que eu acho que é extremamente benéfico. E por isso é que Para cada ti para é mim, bilateral, não é? eu Sentes acho que que é é para mim e para eles. para ti e para a pessoa. Sim. Então, por isso é que o trabalho que tu tens atualmente contribui para o teu conceito de prosperidade e sentes que dessa forma também contribuis para a prosperidade de outras pessoas. Muito bem. E diz-me uma coisa, Cia, se tu tivesse a oportunidade de voltar atrás no tempo, ir até à Sofia de 18 anos, e só lhe poderes levar um conceito, uma mensagem sobre prosperidade, sobre vida próspera, sobre o que é ser próspera, se tu voltasses atrás, o que é que tu dirias, uma única mensagem para entregar à tua Sofia de 18 anos? Não sei se é bem sobre vida próspera, mas acho que era o que ia ajudá-la a levar essa vida próspera, a vida que eu agora acho que tenho como próspera, que é não queiras ser perfeita. Uhum, Hum, boa. Porque eu exigia muito de mim, não só como Sofia no total, ou seja, como filha, aluna, namorada, trabalhadora, tudo. E o querer ser perfeita é um rótulo difícil, É um peso muito é um grande. peso muito grande. E acho que a vida começou a fluir quando eu comecei a ser a Sofia e não me preocupar tanto com esse rótulo de perfeição. E aí é que comecei a encontrar aquilo que eu realmente gosto de fazer e gosto de estar e como gosto de estar. Porque quando nós temos o rótulo de querer ser perfeito, nós, o nosso funcionamento é para os outros e não tanto para nós. Esse Quando, rótulo que nós próprios também, enquanto adultos, obviamente, depois acabamos por colar em nós mesmos, né? exatamente. Em desatenção, sim, sim, e embrulhadas com toda a história, obviamente, também, não é? Com Claro. toda a nossa vivência, acabamos por achar que tem que ser dessa forma. Olá, Teresa, boa tarde, beijinho. Olha, Sofia, tu ias dizer qualquer coisa, desculpa, interrompi, tu ias dizer qualquer coisa. Não, basicamente, ou seja, não é diretamente com a parte da vida próspera, mas acho que ia ajudar muito a que essa vida próspera chegasse mais rapidamente à menina de 18 anos, à Sofia de 18 anos. Sim, sim, sem dúvida, né? Porque esse peso de querer ser perfeita, primeiro é irrealista, por muito que Sim. muitas pessoas possam já ter passado por isso. E eu não sei se
se me ressoa na minha vivência pessoal o ser perfeita, mas também houve uma altura que eu era muito exigente comigo mesma. hum, e obviamente que isso é um peso, independentemente do conceito se é ser perfeita, se é ser perfeccionista, se é ser Perfeccionista, muito, muito exato, exigente, pois muito. obviamente cada pessoa tem a sua história, como também nós já dissemos. E o que é que eu te queria perguntar agora? Que eu gosto sempre depois também de trazer aqui estas partilhas, porque pode ser benéfico para quem nos ouve, que é, ok, tu estás-nos a partilhar que há uns tempos atrás eras uma Sofia que queria ser perfeita, seja lá isso que for, obviamente depois na tua concepção, e agora estás a dizer que és uma Sofia que está muito mais desvinculada dessa ideia de querer ser perfeita. E eu queria te perguntar o que é que neste caminho te ajudou Uhum. a que este fio, vá, que estava aqui ligado, se começasse a dissolver e por consequência te permite agora viver de forma mais leve, não é? Um, e temos aqui pano para mangas. Ah, O que tu sentiste partilhar, o que tu sim, sentiste claro, partilhar e de forma resumida, sim. obviamente, uma coisa ou outra para que quem eventualmente nos ouça e eu realmente tenho esta questão, quero mesmo ser perfeita, mas não sei por onde começar, não sei o que fazer. Às vezes é bom também ouvir estas partilhas. Pronto, como eu era bastante exigente comigo mesma e com tudo o que englobava, então eu trabalhava muito por objetivos, não é? Objetivos tanto profissionais como pessoais. Tu própria colocavas os Eu teus próprios. colocava, para, para dar aqui um bocado de contexto, eu aos meus 12 anos tinha a minha vida toda planeada por idades, está bem? Tipo, vou estudar X, vou casar aos X, vou ter filhos aos X. Aos 12 anos eu tinha tudo já Ninguém muito te pode perfeito. apontar que não sabias o que querias fazer, Exato, organizada sim. e tá. Um, exato. Então o que é que acontece? Chega uma altura na vida adulta já, não é? Já eu era enfermeira, etc. Em que basicamente eu estava a fazer o meu checklist, não é? Ora, já estudei, tenho alguém do lado, tenho companheiro, etc, etc. E depois a pergunta, estou feliz? Aquilo começou de género, não. Ok, eu tenho que ser, então estou a fazer tudo de forma perfeita, não é? Tipo, por isso tenho que ser. E eu tenho que ser tornou o fardo muito, muito pesado, não é? E foi quando eu comecei a ponderar algumas das decisões que tinha tomado até àquela altura. Ah, o por- ou seja, porque é que eu não era feliz? O que é que não me estava a levar, não é? E aí E por comecei, isso que eu bato tanto na tecla da prosperidade emocional, porque é assim, tu podias ter naquele momento o melhor carro, a melhor casa, o melhor tudo do que é material, que se não estiveres preenchida de ti mesma, como também é muito o mote deste podcast, é preenche de ti mesma para expandires a tua vida de forma leve, tão leve quanto possível, obviamente, a cada momento. Não adianta, era aquilo que eu dizia, não sei se foi no último episódio ou no penúltimo, que é, se nós estamos a construir em cima do que é suposto, entre aspas, em cima de expectativas para o externo, nós estamos a construir em alicerces muito frágeis, porque depois chega exatamente, esse momento em que nós pomos em perspectiva e pensamos, bom, mas como assim? Eu tenho este checklist todo cumprido e eu agora não me sinto feliz? Há aqui alguma coisa de errado que não está certa. basicamente foi isso. Basicamente chegou uma altura da minha vida que eu pensei, ok, o checklist está-se a cumprir, eu não me estou a sentir realizada com isto, não é? Devia, não é? Tipo, é aqueles, não é? A gente vai E fazendo e depois vai quase que te pensando, sentes mal porque tens aquilo que exato. tu querias ter, mas não estás a conseguir usufruir, sentir a felicidade daquilo e depois até há aqueles pensamentos de ai, tantas pessoas que queriam ter o que eu tenho, então entramos aqui É num quase um loop, sentimento de culpa. que De género, eu tenho tudo isto, eu devia de me sentir mais feliz ainda, e depois a própria sociedade em si, do que, ai tal, tens isto e aquilo, não é? mas Ah, não é sobre não, isso, não é sobre o que se tem na realidade, em primeira exato. instância, é sobre o que nós O temos que dentro tem de nós, é o né? que Sobre tem. aquilo que sentimos. Sim. Então, acho que já numa fase, já tinha 30 e qualquer coisa anos, ahm, então aí eu percebi que se calhar a exigência em demasia e o meu checklist não estava a ter, não me estava a sentir tão grata quanto isso por ter tudo aquilo e por ter trabalhado para aquilo. E então aí comecei a largar alguns pesos, não é? Uhum. Algumas situações que eu achei que não faziam mais parte e a ser mais eu, não é? Porque houve uma altura que isto
vai parecer um bocadinho pesado o que eu vou dizer, em que eu senti que era quase como uma personagem, Hum. não é? Isto Oh, é muito Sofia, uma... tu estás a dizer, vai parecer muito pesado, mas é assim, se desse para levantar a mão, olha, eu levanto já a minha, a dado momento também parei e pensei, quantas capas é que eu tenho por cima de mim? Que É isso, personagem é esta? O que é que eu estou aqui a fazer? O que é suposto fazer? O que é isto? Tipo, que ponto de interrogação no meio da testa? Em que embrulhada é que eu me meti? exato. A Como é que sensação é chegamos a essa. este ponto, não é? Porque ainda hoje também estava a falar sobre isso, que é e fazia isto num jeito de partilha, desculpa interromper-te, mas acho que vai aqui Uhum. acrescentar, que é, eu a dado momento da minha vida, e até de muito nova, eu parava para pensar e era assim, o que é que eu estou aqui a fazer? O que é suposto eu estar aqui a fazer? O que é suposto como é que é suposto eu interagir com estas outras personagens que eu via, no caso pai e Exato. mãe e outras personagens também de fora, e eu lembro-me que isto surgia ainda mais quando, por exemplo, havia conflitos, ou entre meus pais, ou entre os meus pais e eu, sabes? E aquilo era muito desconcertante para mim, porque eu pensava, bem, eu já não sei o que é que eu estou aqui a fazer, já não sei o que é suposto Exato. fazer. Qual é o Ainda meu está, papel aqui? exato, Qual é o ainda meu para papel? mais estas pessoas que supostamente, segundo consta, não é? Segundo o que é o Então, papel, elas é que deviam têm cuidar de mim, o que é que eu deviam me custa proteger e fazer? cuidar de mim, mas eu estou aqui no meio de uma discussão que faz parte, atenção, isto faz parte Sim, da história de todas as pessoas, mas isto pondo em perspectiva, olhando de fora e fazendo assim até uma retrospectiva e ligando com o que tu estás a dizer, de que isto vai parecer um bocado pesado, que máscaras é que eu estou aqui a colocar. Não, eu acho que quem vive, quem se permite viver, em algum em momento algum vai momento. chegar a esse, ou já chega aqui a este planeta com uma grande consciência ou então vai haver um momento em que tu pensas, bom, o que é que se está aqui a passar? O que é que eu. Parece que existe aquela lâmpada que de repente a gente enroscou e fez luz. E a gente pensa, ok, então e agora? Isso. Agora está mais claro, agora já começa a ver. E acho que a partir de quando a gente começa a ver, depois aí inicia todo um processo, mas é um processo bom de se passar, no sentido que começas-te a redescobrir quem é tu, ou seja, esqueces um bocadinho o és a filha, és a enfermeira, a namorada ou a Uhum, esposa, o que seja, e começas a ser tu. E o que é que uhum. tu te permites a ser? E essa é uma descoberta que começa a ser muito boa. Ou seja, apesar do processo até ali às vezes ser um bocadinho controverso, não é? Até a gente pôr a nossa personagem em causa, depois E de que a mesmo gente... depois de tu a questionares, Sim, mesmo depois de tu a questionares, mesmo depois de tu perceberes, se calhar eu tenho aqui um monte de máscaras, se calhar eu andei aqui num teatro, andei aqui a fazer uma personagem sem me aperceber. Ok, agora tenho consciência. E o que é que eu faço com esta informação, não é? E depois esse caminho todo pode ser também ele doloroso, não é? Porque é deixares cair não é tudo aquilo que fácil. tu Não, vestiste não é e tu achaste fácil. que era suposto vestir aquilo, ou para te protegeres, ou para caberes, ou para pertenceres, ou para seres gostada, e depois de repente, eu afinal não preciso de nada disto. Preciso, mas com consciência, porque nós podemos continuar a utilizar os papéis que queremos, não é? Mas Claro, com mas temos consciência. consciência. Exatamente, Exato. e perceber de que lugar é que nós estamos agora a assumir um determinado papel, né? Porque não deixas de ser filha aqui, nesta experiência, nesta vivência na Terra, tu não deixas de ter o teu lugar de filha, de ter o teu lugar de companheira, de namorada, ou que seja, de enfermeira, mas não necessariamente num lugar de apego, de que aquilo é a tua definição última, né? E depois não é só a parte do apego, eu acho é que não é só esse papel que te define. Ou seja, Claro que não, claro que não. isto, eu gosto, como eu já disse, e fui dizendo aqui ao longo da nossa conversa, eu gosto muito do que faço. Ahm, mas não é só aquilo que me define, aquilo também me define. Mas eu sou Aquilo é mais o que tu coisas. estás a fazer, O que eu estou a obviamente fazer, contribui para a pessoa que tu és, exatamente. mas Ou não te seja, define. o ser filha, não é? Os pais, as mães, ou seja, a forma deles estarem, e isso não quer dizer que tu tenhas que seguir exatamente os passos ou o que eles acham que é melhor, porque começas a ter uma voz, começas a perceber qual é o teu caminho. Uhum, Isso sim, pode não ser doloroso, mas é custoso às vezes. No sentido claro. de, Sim, sim. eh, quando tu começas a ter uma voz,
e a impor a tua voz, os teus limites, o que é que tu achas que é correto. O que acontece? Se tu assumiste um papel durante muito tempo, é desfazer esse papel Uhum, não é fácil. uhum. Ou seja, Por isso nós é que eu temos, dizia, é preciso é desapegar-se desse papel, preciso porque senão. desapegar e é preciso ter coragem para dizer assim, ok, eu fui assim até aqui, mas agora eu tenho mais consciência e eu quero ser ou não de outra forma. É que Ah, se mas tem tirarmos a enfermagem, se tirarmos o pai, se tirarmos a mãe, se tirarmos a namorada, o que é que quem sou sobra? eu? Quem sou eu? Não é? Eu acho que é um bocado, foi um bocado essas perguntas de forma inconsciente, mas que agora olhando para trás, se calhar mais consciente que aquilo que eu achava, que se começaram a fazer. Um, e que me permite agora, neste momento, ter uma vida mais leve nesse sentido. E uma coisa que eu noto muito, é que, por exemplo, o facto de eu estar melhor, por assim dizer, no sentido de que mais serena, porque eu acho que Uhum, o que é que acontecia? Eu, ao querer representar o querer estar perfeito, a tal exigência, também fazia com que eu estivesse muito sobrecarregada. Vamos claro. dizer assim, em palavras bem. A minha paciência estava sempre muito pequenininha, não é? Tudo o que saía daquela estrada, para mim era um fim do mundo, por assim dizer. Neste momento eu consigo ver mais que às vezes existem outras estradas, não quer dizer que seja a minha. Uhum. E mesmo, continuo a não ser uma pessoa muito paciente, mas tenho mais paciência. Uh, e também ajudou a que hoje em dia eu consiga ouvir, calar e depois responder. Não reagir, não é? Não, não É, ser tão porque eu estava, reativa. porque eu estava, basicamente, passei grande parte da minha início da fase adulta, extremamente reativa. Uhum. Aí está. E o teu corpo reagia, para além da questão da ansiedade, que eu não sei em que período é que tiveste a iniciar umas crises de ansiedade, mas tu sentias que o teu corpo reagia, por exemplo, às vezes há quem tem esse perfil, volto a frisar, cada história é única, cada pessoa é única, mas pode acontecer que ou tenham queda de cabelo, ou que a própria pele Sim. comece também Não, a reagir. eu noto muito, muito isso por causa da relação que eu tinha com a minha própria imagem. E se calhar por Uhum. isso é que hoje em dia estou a trabalhar no ramo em que estou. Nada é por acaso. Eu tinha uma péssima relação com a minha autoimagem, Uhum. com a minha autoestima. E acho que tinha muito a ver com isso, porque queria controlar tudo, porque a exigência era muito grande. Eu queria estar perfeita, a nível, não é? Ter o corpo perfeito, ter a pele perfeita, aquelas coisas, não é? Mas Também, havia alguma manifestação física, tipo, sei lá. sim, eu tive queda de cabelo, houve um período em que eu tive uma queda de cabelo extremamente exacerbada. Uhum. Ah, Fiquei mesmo com falhas no couro Hum. cabeludo, uma pequena falha aqui e Sim, mais sim, sim. fraco. Tive problemas de saúde, um, e a ansiedade. A ansiedade acompanhou-me desde a minha adolescência até a fase adulta. Uhum. Mas a nível de sintomatologia, e mesmo, por exemplo, eu tenho acne, um, e então nos períodos de maior stress, ainda há pouco tempo, na minha página fiz um post sobre isso. um, eu estando mais estressada, a minha cara despoleta, a acne, etc, etc. E agora eu consigo lidar com isso. Claro que mexe com a minha autoestima, não vou dizer que não. Claro que continua a Uhum. mexer. Mas é algo que eu, ok, isto faz parte, não é quem eu, esta borbulha não é quem eu sou, faz parte, Uhum. cá vai e vai à vida dela. Uhum. Mas dizer isto, se calhar, há uns anos atrás, não é? Eu tinha que estar com a pele lisa, eu tinha que ter o cabelo de uma determinada forma. Ou seja, o grau Muita de exigência exigência chegava contigo a esse mesmo. ponto. Uhum. Chegava a esse Uhum. ponto. Uhum. Olha, é um caminho, não é? E cá estamos para o fazer e agora já estamos aqui a conversar há cerca de 40 minutos, já são 18h44, então eu queria caminhar aqui para encerrarmos este episódio e Claro. queria-te perguntar, Uhum.
Aliás, queria deixar em aberto, como deixo sempre, um momento para que tu possas fazer alguma partilha sem que venha na sequência de nenhuma pergunta minha. Se sentiste partilhar alguma coisa, fica à vontade. Quero também dizer que quem nos está a ouvir, se tiver alguma pergunta, alguma observação que queira fazer, pode deixar aqui enquanto nós fazemos então aqui este fecho, que nós vamos ver e responder. E então perguntar-te se há alguma partilha que queiras fazer assim em aberto. Se quiseres, posso-te dar aqui uns minutinhos para pensar Uhum. enquanto faço a pergunta final, que é, a pergunta final que eu te queria fazer é se a prosperidade fosse um local, se ela fosse um lugar para ti, onde é que seria? A minha casa. Ok. É a minha casa, porque foi uma relação que foi construída. Já gostei muito de cá estar, já não gostei de cá estar e agora gosto muito de cá estar. Bom, é giro. Ahm, Em relação à partilha, é assim, fazendo assim um resumo muito resumido daquilo que foi dito agora, é como tu dizes, acho que, em primeiro lugar, se a gente não se sente bem, o mais importante é procurarmos ajuda, ok? Um amigo, alguém, um familiar ou algum terapeuta, porque faz parte, toda a gente precisa. Acho que todos nós precisamos de terapia, gente, todos nós precisamos de terapia, um, para resolver algumas situações, porque às vezes nós achamos que é um problema extremamente superficial ou até mesmo fútil, mas a origem desse problema está muito mais lá no fundo e não é resolvida, portanto, para debaixo do tapete. E às vezes não conseguimos até, desculpa interromper-te, ver a fotografia toda, não é? Nós Uhum. estamos tão afuniladas com aquele sintoma, seja ele baixa autoestima, seja ele ansiedade. Claro que obviamente a ansiedade depois pode tomar outras proporções, mas às vezes chegam pessoas com, por exemplo, olha, eu tenho baixa autoestima, baixa autoconfiança, mas isso é só o topo. O tanto O porquê? que O aquilo porquê? conta por trás, o tanto que aquilo tem por trás, que precisa de ser visto e que às vezes nós sozinhas não conseguimos, porque estamos ali a achar aquilo. Eu quero algo que me resolva a minha falta de confiança e a minha baixa autoestima. Está bem, mas estás preparada para ver tudo o que isso te está a querer trazer? Porque não é sobre em que momento é que nós deixamos de gostar de nós, não é? Em que momento é que Exato. deixamos de ter confiança em nós? O que é que aconteceu? E quando nós começamos a fazer estas perguntas, quando começamos a olhar para trás, para que possamos viver de forma mais leve no presente, isto é todo um caminho e é preciso estar preparada para Preparada. que não é só esta caixa de baixa autoestima E ou não baixa é isso. autoconfiança. É Eu toda uma história que precisa de ser vista. Desculpa só interromper-te. Não. O que eu acho muito importante, e é assim, quem segue a minha página e quem me conhece sabe que eu prezo muito pelo autocuidado, pela autoestima, autoconfiança. É algo que eu estou constantemente a focar, porque é uma relação connosco e nós só conseguimos ter relações com outras pessoas, ou a nível profissional, pessoal, etc., se nos sentirmos bem connosco. Uhum. E a relação? Vamos pensar num início de relação com alguém, de um parceiro, não é? Há aquela fase do conhecer, dar a conhecer, etc. Tem bastantes etapas, não é? Até chegarmos a uma relação sólida. Basicamente, quando é a questão da autoconfiança e autoestima, nós temos que nos permitir a construir esta relação connosco. Uhum. Ou seja, é baby steps até chegar à tal relação sólida para termos pessoas confiantes e com boa autoestima. Ou seja, não é uma questão de imagem, não é uma questão só de terapia, não. É uma relação que se vai construindo aos poucos. E quem iniciar este processo é sempre importante que o tenha em mente. Uhum. Uh, e estamos cá para ajudar. Estou deste lado, eu deste, de uma forma ou de outra, estamos cá para ajudar sempre quem precisar de ajuda no sentido de procurar conhecer-se melhor e gostar cada vez mais de si. E mesmo a própria partilha de experiências com outras pessoas, que eu acho que é muito o que se passa hoje em dia, que existe muita partilha de muita coisa, não sei se me estou a fazer entender, mas existe muita partilha de muita coisa, e existe pouca partilha daquilo que realmente sentimos. Esse que a Uhum. gente, né, sente e a gente fecha. Às vezes porque a própria pessoa também não está capaz de Sim, discernir o que é que está de facto a sentir, para não é? E sentir. Mas interpretar está de tudo facto. bem, Sim, claro. está tudo bem. Às vezes a gente não precisa de dar nome àquilo que sentimos. Porque ao partilhar aquilo que sentimos com alguém, próximo ou não, terapeuta ou não, se calhar quem está de fora do panorama de fora consegue chegar a uma conclusão mais rápida. E esta partilha
de informação, esta partilha de experiências, vem sempre acrescentar. Uhum, uhum. Essa questão que tu trouxeste, íamos encerrar, mas agora então só para dar aqui, só para fechar, tu trouxeste aqui uma coisa que é interessante e que nos acompanhamentos eu vejo muito acontecer, que é a pessoa chega com essa questão da baixa autoestima, baixa autoconfiança e começamos a falar, a fazer a anamnese que é necessária. E quando chega ao momento em que eu pergunto como é que está a relação com a mãe, com o pai, o que seja, o que faça sentido para aquela pessoa, e quando pergunto, então e como é que está a relação contigo mesma? E a pessoa diz-me, mas como assim? O que é que queres que eu te responda? Porque nós achamos que vivemos 20, 30, 40 anos neste corpo e achamos que isso por si só já É faz com suficiente. que haja uma relação estabelecida, não é? Mas eu consigo descrever a relação com o meu pai, com a minha mãe, com o meu namorado, com a minha amiga, com o meu cão, com o meu gato, mas como é que eu descrevo a relação que eu tenho comigo mesma? Exato, Às, não ve- há. eh, Muitas às vezes vezes não há. nunca se pensou sobre isso. E está tudo certo, atenção, estamos aqui para isso, como tu estás a dizer, também para ajudar nesse sentido, né? Mas às vezes só fazer esta pequena reflexão, que parece uma coisa, como é que está a relação comigo mesmo, mas que pergunta é essa, como assim? Está bem, olha, eu vivo aqui, estou aqui. Mas é muito mais que isso, não é? É É muito muito mais mais. profundo. Olha, Sofia, obrigada a todas as pessoas que estiveram aqui em direto connosco a assistir. Obrigada também a quem for assistir depois às gravações. Partilhem para que esta conversa possa chegar a mais pessoas, se fizer sentido para vocês, obviamente. E vamos falando. Obrigada, Sofia. Obrigado, Obrigada a eu. todos novamente e até já, até ao próximo Até já. episódio. Um beijinho. Até Beijinho já, até grande. já, até Obrigada, já. beijinho.